Olá, eu sou Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre taxonomia. A taxonomia é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco. Taxon é o conjunto de organismos que podem ser reunidos com base em uma definição particular. A organização dos seres em categorias taxonômicas facilitou o estudo e a análise baseada em semelhanças e diferenças. Nós vamos ver que, ao longo do tempo, diversos sistemas de classificação foram desenvolvidos, refletindo o nível de conhecimento de cada época. Esse constante desenvolvimento do sistema de classificação demonstra como é adaptável e complexa a classificação dos seres vivos. Aristóteles foi pioneiro no desenvolvimento de um sistema de classificação. Ele utilizou as características relativas ao ambiente e as funcionalidades corporais. Ele agrupou as plantas e animais como aquícolas, que viviam em ambientes aquáticos, terrícolas, que viviam em ambientes terrestres, e aerícolas, que viviam em ambientes aéreos. O seu modelo serviu como base para o desenvolvimento de outros um pouco mais precisos. Teofrasto dividiu as plantas em 3 grupos: ervas, com caule pequeno e mole; arbustos, com vários caules lenhosos e porte mediano; e árvores, com um único tronco lenhoso. Já o Santo Agostinho, ele propôs uma classificação mais detalhada para os animais. Ele os classificou em úteis, que tinham alguma utilidade para os humanos; nocivos, que poderiam causar algum mal; e indiferentes, que não eram nem úteis e nem nocivos. Devido à falta de padronização entre os pesquisadores, Carlos Linneu desenvolveu um sistema com a perspectiva de unificar a classificação dos seres. Esse sistema está baseado nas características comuns entre os seres. As espécies que possuem uma mesma característica participam de um mesmo grupo de classificação. Em seu trabalho intitulado Systema Naturae, ele sugeriu a classificação em grupos de maior abrangência, denominados de reinos, até grupos de menor abrangência, o qual chamou de espécie. As categorias propostas por Linneu foram reino, classe, ordem, gênero e espécie. A ideia original de Linneu sofreu algumas adaptações, recebendo mais categorias, o que possibilitou mais opções de categorização para a classificação. Diversos subníveis foram inseridos, porém, algumas categorias são prioritárias e por isso são chamadas de categorias fixas, pois sempre farão parte da classificação de qualquer organismo. São elas o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E as subcategorias, como subfilo, subclasse, subordem e outras, não são obrigatoriamente utilizadas em uma classificação. Elas existem para o caso de haver necessidade. Linneu também propôs o uso de palavras latinas e estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. Por exemplo, o nome científico do leão é Panthera leo. Panthera é o gênero e leo é o epiteto específico. E Panthera leo, os 2 nomes, é a espécie. Por isso, binomial. E ele também estabeleceu algumas regras para escrever o nome científico. A primeira regra: o nome científico tem que ser binomial, composto de 2 nomes. O primeiro indica o gênero e os 2 juntos a espécie, como acabamos de ver no exemplo do leão. Na segunda regra, o nome científico deve ser escrito em itálico ou destacado do corpo do texto, sublinhado ou em negrito, por exemplo. O mais comum é o itálico, e se for escrito à mão, o mais comum é o sublinhado.
a terceira regra diz que a primeira palavra é escrita com a inicial maiúscula. A quarta regra diz que todas as outras letras do segundo nome são minúsculas. A quinta regra diz que caso haja dois nomes científicos para a mesma espécie, vale o mais antigo. E, de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Biológica, algumas categorias taxonômicas devem apresentar em seu nome uma terminação que permite identificá-la. A terminação recomendada para a categoria família, para animais, é ide. Por exemplo, a família do gato Felis catus é denominada Felide e a do cão Canis familiaris é denominada Canide. Como vocês estão observando, não se destaca o nome da família. E para as plantas, os botânicos recomendam que se usem terminações alis para os nomes das ordens e ácia para os das famílias. Por exemplo, a ordem do trigo Triticum aestivum é denominada Poalis e a família é denominada Poaceae. Voltando para a parte histórica da taxonomia, Ernest Haeckel foi um dos primeiros a quebrar a dicotomia planta-animal. Ele foi um defensor das ideias de Darwin e propôs um terceiro reino, chamado protista, apresentando relações evolutivas entre os grupos dos seres vivos utilizando uma árvore da vida. Porém, esse sistema de 3 reinos mostrou-se deficiente devido às diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Em 1956, Adrian Bingham Copeland propôs um sistema classificatório baseado em 4 reinos: o Monera, no qual se encontravam os procariontes, o protista ou proctotista, onde encontravam-se os eucariontes unicelulares, e o plante e animalia, das plantas e animais. Com esses reinos, ele procurou valorizar não só a diferença entre os seres procariontes e eucariontes, mas também a existência ou não de tecidos na organização corporal. O principal problema era a falta de clareza na definição do reino protista em relação aos outros 3 reinos. Na tentativa de solucionar os problemas anteriores, Robert Harding Whittaker lançou uma versão mais completa da classificação dos seres vivos, no qual possui 5 reinos: o Monera, o protista, o plante, o fungi e o animalia. Essa nova classificação levava em consideração os critérios como a organização celular, o número de células e a forma de nutrição. Em 1977, Carl Richard Ruse, baseando-se na composição do RNA ribossômico, na estrutura da parede celular e no metabolismo, ele separa os procariontes em 2 novos grupos: o grupo das arqueobactérias e o grupo das eubactérias. E com isso, novas ideias apareceram dividindo os seres vivos em 3 domínios ou super-reinos: bactéria, arqueia e eucária, representado aqui no cladograma. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos 6 reinos. O reino bactéria é formado por organismos procariontes unicelulares cujo material genético fica disperso no citoplasma. São autótrofos ou heterótrofos. Esses organismos realizam a reprodução assexuada por divisão binária e, em casos extremos, algumas espécies são capazes de se recombinar geneticamente com outras, resultando em indivíduos com novas características. Como exemplo de seres pertencentes a este reino, temos as bactérias e as cianobactérias. O reino arqueia é formado por organismos que possuem o RNA mais semelhante ao dos eucariontes do que o das bactérias. As paredes celulares das arqueias são constituídas de polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas, não apresentando peptidoglicanas, que são substâncias presentes
na constituição das paredes das bactérias. Além disso, os lipídios de membranas também são diferentes dos presentes nas membranas dos demais seres vivos. E a maior parte desses organismos são autotróficos quimiosintetizantes. O reino protooctista é formado por organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, e eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Como exemplo de seres pertencentes a este reino, temos as macro- e microalgas e os protozoários. O reino fungi é formado por organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. São heterótrofos e apresentam o corpo constituído por filamentos denominados hifas. Como exemplo de seres pertencentes a este reino, temos os cogumelos e os fungos microscópicos, como aspergillus e o penicillium, dentre outros. O reino plant é formado por seres eucariontes, pluricelulares, são autótrofos, pois apresentam pigmentos fotossintetizantes, como, por exemplo, a clorofila. Suas células apresentam parede celular de celulose, que as torna mais resistentes. Como exemplo de seres pertencentes a este reino, temos os vegetais inferiores, que são as briófitas, que são as plantas avasculares, que não possuem flor, semente, nem fruto, e as pteridófitas, que são as plantas vasculares sem sementes. E outros exemplos são os vegetais superiores, que são as gimnospermas, que são plantas vasculares que apresentam sementes nuas, e as angiospermas, que são as plantas vasculares que possuem flor e fruto. O reino animalia é formado por seres eucariontes, pluricelulares, heterótrofos, que apresentam vários grandes filos de invertebrados e vertebrados, que atualmente são denominados de cordados, que se adaptaram muito bem aos diferentes ambientes do planeta Terra. Como exemplo de seres pertencentes a este reino, temos o grilo verde, o sapo, o cão e o mico-leão dourado, dentre outros. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: o lobo-guará e a onça são dois exemplares da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. Lobo-guará: cordata, mamália, carnívora, canídea, crisóceo, braquiurus. E a onça parda: cordata, mamália, carnívora, felide, felis com colo. A análise do diagrama permite dizer que os dois animais estão próximos na mesma categoria até letra A, classe, letra B, filo, letra C, família e letra D, ordem. Vamos resolver? Cordata é o filo, mamália é a classe, carnívora é a ordem, canídea e felide são as famílias, crisóceo e felis são os gêneros. Crisóceos, braquiurus e felis com colo são as espécies. Então, o lobo-guará e a onça parda estão próximos na mesma categoria até carnívora, que é a ordem. Então, a letra D é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.